Oi, alunos do sétimo ano. Vamos dar continuidade à nossa aula, ainda sobre a unidade 2, onde nós estamos falando sobre a reforma protestante, a reforma, né, que houve, surgimento das novas religiões que nós falamos na falamos na aula anterior. Lembra que nós falamos sobre o Lutero, João Calvino, Henrique VIII, que fundou as igrejas anglicana, luterana e calvinista. Então, e no século XVI, com esse avanço do protestantismo, né, surgimento dessas novas religiões, ocasionou o quê? Muitas perdas para quem? Para a Igreja Católica. E com isso vai ocorrer a Contra-Reforma da Igreja Católica. Para a gente entender sobre essa Contra-Reforma, tem três pontos que eu acho importantíssimo, vamos dizer assim, as partes principais que aconteceu nessa reforma protestante. Porque diante dessas reformas, né, a Igreja Católica ela vai procurar reagir. E alguns historiadores chamam essa reação, né, da Reforma Católica de reforma católica ou de contra-reforma da Igreja Católica. E os três pontos que podemos dizer assim, que as partes principais que ocorreram nessa contra-reforma foi o Concílio de Trento, que vamos estar falando sobre isso, a Companhia de Jesus e a Inquisição e Index, também Index, né? Acho que é assim que se pronuncia. No século XVI, a Igreja Católica estava passando por uma forte crise. Por quê? Surgiu nesse contexto, ganhou força, né, com o protestantismo, com as novas religiões que surgiram na Europa, como, por exemplo, o calvinismo, o luteranismo. E para tentar barrar o avanço desse protestantismo após a Reforma Protestante, o Papa Paulo III ele convocou um concílio para a cidade italiana, o Concílio de Trento. Esse Concílio de Trento ele foi realizado entre os anos de 1545 e 1563. E vários assuntos foram discutidos nesse concílio e também várias ações entraram em execução. Então, para recuperar esse terreno perdido, né, então a Igreja Católica utilizou também diferentes métodos. Além do concílio, eles utilizaram a evangelização dos povos das terras descobertas, que nós vamos estar falando, que vai ser a Companhia de Jesus, né? Que vão fazer isso, inclusive, no Brasil, vão mandar jesuítas para o Brasil. Vão combater as heresias, a criação também de novas ordens religiosas, e nesse período vai ter alguns papas reformistas. O Papa Paulo III, que é esse que vai convocar o Concílio de Trento. Depois o Paulo IV. Depois Pio V e Sisto V, tá bom? Mas vamos lá para as partes principais. Esse assunto não é difícil, ele é fácil. Vocês têm que entender que é uma contra-reforma, é uma forma da Igreja Católica rebater a reforma protestante, o surgimento dessas novas religiões que foram contra a ideia da Igreja Católica. O que foi o Concílio de Trento? Ocorreu em 1545, né, pelo Papa III. Ele realizou na cidade de Trento, na Itália. E esse concílio ele só terminou em 1563, após muitas interrupções. E nessas reuniões, a Igreja Católica ela confirmou seus dogmas e tomou decisões muito ligadas à fé e à disciplina eclesial. E quais foram essas principais, né, decisões? Ele vai negar as mudanças realizadas pelos reformistas, eles não vão concordar. Vai confirmar os 7 sacramentos, que é o batismo, a crisma, eucaristia, penitência, confissão, ordem sacerdotal, casamento e unção dos enfermos, né? Vai reafirmar também o culto à Virgem Maria, os santos, e que o bom católico ele tem que ser julgado sim pela sua fé e pelas suas obras, não somente pela fé que chega a Deus, mas também pelas suas obras, diferente da igreja, vamos dizer assim, das outras igrejas, né? Anglicana, calvinista e a luterana. E vai estabelecer também uma supremacia dos papas,
com celibato clerical. Então, os papas também vão continuar sem poder casar, sem poder, porque eles têm que seguir o caminho, segundo eles, o caminho do celibato, se dedicar somente à religião. E com isso, ainda assim, com a Bíblia, né? Confirmar as fontes da Bíblia e com a tradição da igreja. Então, o Papa ele segue como se fosse o chefe supremo da Igreja Católica. E vai ocorrer a manutenção também do latim nas cerimônias religiosas. Nesse concílio de Trento, ele vai determinar a criação de seminários para a formação dos sacerdotes, né? E vai criar também a Companhia de Jesus, que vamos estar falando daqui a pouco, e o Index, que são a lista de livros proibidos, e também vai reabrir o Tribunal de Santa Inquisição, tá? Então, isso vai acontecer no Concílio de Trento. A Santa Inquisição, esse tribunal, nós já falamos isso lá no período quando estudamos feudalismo, lembra? Da Santa Inquisição, que iam para a fogueira, quem fosse contra a igreja. Então, vai ocorrer o quê? Eles vão reabrir. Vamos estar falando aqui, daqui a pouco disso. Nesse concílio, eles reafirmaram os princípios fundamentais do catolicismo. Que o quê? A salvação ela tem que ser pela fé e pelas suas obras. O culto dos santos, os sacramentos continuam sendo 7, diferente dos outros que são 3, né? São 3 ou 2, que são 3, né? Que são pela salvação pela fé, pelas boas obras, e o sacramento são 2, batismo e eucaristia. E para eles não, para eles são 7 sacramentos. Já o da luterana, calvinista e anglicana, somente 2 sacramentos. E o Papa, ele é como se fosse o representante de Deus na Terra. Então, ele é autoridade. Ele continua sendo a autoridade maior. Então, gente, foi fundada nesse período a Companhia de Jesus por um santo Inácio de Loyola, com o objetivo de quê? De converter os hereges e os pagãos. O Santo Inácio ele era natural do País Basco e tinha formação militar. Depois de ferido em combate, ele dedicou a vida religiosa. E ele criou essa companhia em 1534, sendo aprovado pelo Papa em 1540. E os disciplinados jesuítas, eles obedeciam diretamente quem? Ao Papa como seu superior. E nessa companhia, ela foi fundada por ele para combater o quê? Os protestantes e também para converter os mais variados povos das terras conquistadas pelos europeus. E os jesuítas, eles eram religiosos disciplinados, instituídos e devotos, qualificados, né? Educadores, professores, evangelizadores. E eles formavam uma elite sacerdotal e eram considerados soldados de Cristo. E com essa disciplina de Cristo, esses religiosos procuravam expandir o catolicismo, como vai acontecer como ocorreu nas grandes navegações, né? Onde os jesuítas também vão participar disso para quê? Para poder tentar converter todos os povos, lugares que vão estar descobrindo nas grandes navegações, como aconteceu no Brasil, que os jesuítas vieram para o Brasil para poder educar, ensinar a religião católica os moradores daqui, os índios, né? Como foram chamados. Index, gente, isso aí no Concílio de Trento foi criado um index, que era como se fosse um índice de livros proibidos, uma lista de publicações cujo acesso era proibido aos seguidores da Igreja Católica, porque o seu conteúdo era considerado inadequado e ao mesmo tempo perigoso. E que conteúdo esse que era inadequado? E com base assim, nessa lista, né, foram censuradas obras de quê? De cientistas, filósofos, poetas, entre outros. Alguns desses autores, como Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Victor Hugo, também, claro, né, de Lutero. E essa aí foi uma lista grande que a Igreja Católica começou a usar
como instrumento para proibir os seus fiéis de estarem acessando a esses livros dos renascentistas, né, desses poetas, atores do Renascimento, e também desses novos líderes dessas religiões que surgiram nessa época. E vai ocorrer de novo, vai reabrir o quê? O retorno da Inquisição, que é o Tribunal do Santo Ofício. Então, eles vão passar a usar métodos de tortura para obtenção de confissões e pelo incentivo também à delatação. Então, esse Tribunal do Santo Ofício, ele tinha o poder de processar, perseguir, né, e condenar os acusadores por heresia. Muitas pessoas não resistiam a essas práticas humilhantes e acabavam enlouquecendo. E eles começaram a utilizar isso. Então, essa Inquisição, ela vai atuar intensamente na Itália, na Espanha, em Portugal. E nisso, em suma, desses processos, né, inquisitórios, vão ocorrer da seguinte forma: apenas 2 denúncias, os inquisitores podiam determinar a prisão do indiciado. Eles poderiam também, se não confessasse, a punição seria de acordo com a gravidade do delito. E o réu era torturado com instrumentos variados, e muitos dos condenados eram executados em praça pública, num ritual chamado auto de fé. O que podemos concluir com essas reformas? Então, a reforma religiosa foi o quê? Foi um conjunto de movimentos com caráter religioso, político e econômico que contestavam os dogmas católicos. E devido a isso, ocorreu-se a criação de outras religiões, como, por exemplo, a protestante, né? E os cristãos opuseram-se a essa situação e sentiam-se a necessidade de uma volta aos ensinamentos de Cristo e de seus apóstolos, e pregavam assim uma reforma dos costumes. E esses principais reformadores foram quem? Martinho Lutero, João Calvino. E a reforma, ela difundiu-se rapidamente. Surgiu lá com Lutero na Alemanha, na Suíça, França, Holanda, Escócia, e foi se difundindo pela Europa. Só que para a igreja ela foi difícil ela reconhecer todos os abusos que ela cometia. Então ela foi necessária, de forma geral, criar essa contra-reforma, né? E devido a isso ocorreram diversos conflitos entre a igreja e os seus reformadores. Então, foi isso que aconteceu na Contra-Reforma. Qualquer dúvida, podem estar me chamando, tá bom? Obrigada! Tchauzinho, gente. Até a próxima aula.